Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes. Fausto, ontem você fez uma análise a respeito do que a gente tinha de desenho geral a respeito da proposta de reforma administrativa e no decorrer ali da quinta-feira nós ficamos sabendo dos detalhes dos pontos. E aí, vendo isso, vendo ali alguns dos pontos da proposta, Fausto, eu até lembrei de você que falou que não era uma reforma administrativa só, mas era uma reforma do Estado que estava sendo proposta pelo governo. Quais são os principais pontos que você viu aí da proposta já esmiuçada de reforma do governo Bolsonaro, Fausto? Bem, ontem o governo apresentou a sua proposta de reforma administrativa ou de reforma de Estado, como a gente tem afirmado. O governo, de fato, só encaminhou para o Congresso a PEC, a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, o que deixa a desejar, porque a gente tem mais dificuldade para compreender os detalhes do que ele apresentou. Agora, em grandes linhas, era o que já tinha sido previsto, ou seja, o governo propõe o fim do regime jurídico único, ou seja, os servidores que ao ingressar no Estado vão poder ingressar de diversas formas, não só mais como estatutários, poderão ingressar como CLTistas, poderão ingressar como trabalhadores pré-temporários, poderão ingressar sobre formas diferentes aí, e mais precárias de admissão. Essa é uma quebra significativa, uma vez que ela está vinculada diretamente à estabilidade. O governo tem falado que essa reforma só valeria para os novos servidores. Agora, isso é óbvio, porque essa parte da reforma só vai valer para quem for ingressar nela, se ela for aprovada. Agora, não é verdade que ela só vai valer para novos servidores, porque o governo prevê a regulamentação da emenda 19, ou seja, ele prevê a quebra da estabilidade para os atuais servidores por meio de avaliação de desempenho, e a gente sabe, de fato, como a avaliação de desempenho tem operado por dentro dos estados, municípios e por dentro da União nesse país, uma vez que sempre há discussão da perseguição política e da forma do alinhamento com o Estado, com o político de plantão, muitas vezes é motivo de demissão. Então essa é uma outra proposta que eles colocaram. Eles propõem também, Glauco, redução das carreiras, ou seja, você vai enxugar as carreiras de Estado, isso muito provavelmente dentro do governo federal, e nos chama bastante atenção o fato que o governo, de alguma forma, quer propor algum tipo de redução, sim, de remuneração, uma vez que ele propõe eliminação das evoluções funcionais, em especial as evoluções funcionais vinculadas ao tempo. Ele propõe, por outro lado, ainda a retirada de uma série de direitos dos servidores, que são direitos, na sua grande maioria, que foram compensações normalmente a não reajustes de salário. É bom lembrar que uma parte significativa dos servidores passa anos sem nenhum tipo de reajuste, e ali quando há reorganização das carreiras, que é uma forma de ajustar o salário desses servidores que ficaram defasados a uma nova realidade de mercado, a uma realidade que minimamente compense ali as perdas salariais, são criados esses abonos, são criadas essas vantagens de ordem pessoal, são criadas uma série de formas de remuneração que, na verdade, na sua grande maioria, sequer integrava a contribuição previdenciária, eles perdiam no caminho, e agora o governo diz que vai acabar com elas. Nos chamou muito a atenção o fato do governo puxar para si e dar muito poder para o presidente da República na criação dos cargos e na reorganização ali das funções. Eu gostaria de chamar a atenção com o que tem acontecido neste governo, em especial com um conjunto de perseguições do ponto de vista político, em que, como o próprio presidente disse que ia tirar todos os comunistas do Estado. Bem, se esses comunistas, na visão deste governo, estivessem pós-reforma, provavelmente eles seriam demitidos.
Então, acho que são questões bastante importantes, bastante significativas e que nos chama bastante atenção uma busca de centralização e de mais poder por parte do presidente da República. É bom lembrar que para a organização do Estado brasileiro, para a organização do Estado moderno, a separação dos poderes é fundamental e por isso os cargos são criados por dentro do legislativo. É por isso que os servidores têm estabilidade, ou seja, para você garantir que a burocracia do Estado permaneça, né? O Estado tem essa noção aí de estabilidade, essa noção de que ele atravessa governos, os governos colocam as suas posições, eles são eleitos para um projeto de governo de 4 anos, agora o Estado não, as políticas de Estado elas precisam ter perenidade, e é isso que o governo procura quebrar. E nos preocupa muito, Glauco, do ponto de vista da proposta que está sendo colocada, é que de alguma forma eles vão impactar principalmente os trabalhadores que garantem os nossos direitos sociais. Primeiro, que foi retirado da proposta militares, Ministério Público, Judiciário, nada disso está dentro da proposta. Segundo, eles criam esse conceito de carreiras típicas de Estado, para esses vão ser vários os benefícios, inclusive a estabilidade, e para os demais a gente vai ver ali uma precarização maior, uma perda da segurança e muito provavelmente perda de remuneração. Quem são esses servidores que eles estão apontando? São os nossos professores, são os nossos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, ou seja, o que na visão deste governo não é prioridade, afinal de contas, o direito social é uma mercadoria que deve ser entregue ao mercado privado. Eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer com toda a sociedade, porque a disputa com relação à reforma administrativa não é uma discussão gerencial, mas muito mais uma discussão da garantia dos nossos direitos sociais. E a gente analisa alguns pontos, né, Fausto? Como você falou, a questão da estabilidade, na verdade, se relaciona mesmo com a pressão política, quer dizer, carreiras mais vulneráveis no funcionalismo público fazem com que esses funcionários sejam mais sujeitos ainda a esse tipo de pressão. E quando a gente vê ali pontos, por exemplo, como o estágio probatório e o vínculo de experiência, né, criando praticamente uma figura de um semi-servidor que fica ali à espera da sua efetivação ou não, e já inclusive se anunciando que nem todos serão efetivados, você sujeita não só esse servidor a esse tipo de pressão política, mas a outros tipos de assédio, inclusive, né? Então é algo muito sério. A gente vê esses pontos da reforma, que é uma reforma vendida como uma modernização, mas parece que é o Brasil retrocedendo ao pré-Estado Novo. Bem, e é bom lembrar que a gente está num processo de desorganização dos próprios direitos do trabalhador privado, ou seja, se procura equiparar o trabalhador do setor público ao setor privado, já com a proposta de desconstrução da própria CLT. A reforma administrativa não pode ser vista separada da discussão da reforma trabalhista. O atual governo quer, inclusive, propor uma carteira verde e amarela, com menos direitos, com menos proteção, e está dado como realidade. A pergunta que se faz também é que quando o governo fala que uma parte importante dos servidores, em especial os servidores ligados aos direitos sociais, poderão ser contratados com a CLT, a pergunta é: qual CLT que nós estamos falando? A atual, que garante fundos de garantia, que garante ali acesso à previdência social, que garante um conjunto de regras vinculadas às convenções e normas coletivas, ou uma CLT rebaixada, uma CLT em que os direitos, de certo modo, vão ser retirados segundo a proposta do próprio governo. Essas questões estão dadas para nós e é importante porque muitas vezes o servidor, inclusive, até por uma condição histórica, compreende pouco, inclusive, a regulamentação da legislação trabalhista do setor privado. É bom lembrar, Glauco, que o setor público, inclusive, não tem direito à negociação coletiva. Se ele não tem direito à negociação coletiva, ele não tem direito acho que caímos o nosso quadro aí, né? Bem, Tá normal, Fausto. Vamos lá. Está normal? Deu Tá normal. uma estabilidade aqui na internet. Então, vamos lá. Então, o servidor público, ao não ter o direito à negociação coletiva, que é alguma reivindicação histórica dos servidores, ele acaba não tendo direito à negociação, ao acordo e à convenção coletiva, que, de certo modo, são espaços que garantem para o trabalhador do setor privado
algum direito além do que está contido na própria legislação. Como é que isso vai ficar com esse trabalhador do serviço público que será contratado pela CLT? São perguntas colocadas que muito provavelmente sequer foi debatida, sequer foi discutida. O servidor público CLTista vai ter acesso à justiça do trabalho? É uma pergunta também que precisa ser respondida e também não foi colocado. A justiça do trabalho terá competência para julgar as ações referentes ao Estado, ou seja, se o Estado descumprir os direitos trabalhistas para um trabalhador desse contratado por CLT, ele poderá ingressar na Justiça do Trabalho? Tem uma série de questões que estão postas, que não foram colocadas, não foram explicadas, porque simplesmente, Glauco, o que se quer ali é uma simplificação de um lado, é uma precarização do outro, e de certo modo, e de novo eu insisto, chama muito a atenção o poder que o atual governo quer para colocar na mão do presidente da República, do Executivo, ou seja, o poder ali de criar e destruir cargos públicos, o que coloca em risco a estabilidade do Estado brasileiro. É bastante importante que a gente se atente para esse debate, porque isso não é qualquer coisa, isso é de fato, sim, como você lembrou, voltar ali pré-Estado Novo e voltar certamente ali para o período antes da Constituição de 88, em que os cargos públicos, na verdade, eram moedas de troca, eram lugares ali dessas negociatas que tanto se fala e que, de repente, eles querem retornar por meio ali do acesso aos seus amigos adentro do Estado. E como você destaca, Fausto, não é uma questão que se restringe só ao funcionário público, ao serviço público, mas ao acesso a direitos, né? As pessoas aqui na pandemia, muitas fizeram manifestações, homenagem, por exemplo, a profissionais de saúde, profissionais de limpeza, pessoas que trabalharam o tempo todo durante a pandemia, já que são atividades essenciais, tratando-as inclusive como heróis, mas as pessoas não querem ser heróis, né? Elas querem ter condições de trabalho dignas para fazer ali o seu serviço e permitir que as pessoas acessem justamente os seus direitos. E para isso é preciso, na verdade, que não seja aprovada essa reforma administrativa. Lembrando que a gente já teve aí o veto ao reajuste de servidores que trabalham durante a pandemia. Tivemos a reforma da Previdência também, que afetou os direitos de servidores públicos, e agora a gente tem essa reforma. É preciso que a sociedade tenha essa consciência, né, Fausto? Estamos na disputa pelos direitos sociais, Glauco. Acho que essa é a grande discussão. De alguma forma, o que se busca é que os direitos sociais cada vez mais vá para o mercado e que a gente fique aí à mercê do que as empresas vão colocar à nossa disposição, tanto em saúde, quanto em educação, quanto em previdência. Essa proposta, de certo modo, vai nesse sentido. É importante que as pessoas compreendam que a garantia de ter o seu médico no posto de saúde, de ter o seu enfermeiro para te atender quando você chega, de ter o professor na sala de aula, passa por uma estabilidade ali desse conjunto de trabalhadores. É fundamental a forma como a gente vem construindo a nossa sociedade, o passo civilizatório que o Brasil deu a partir de 88, tem muito a ver com esse conjunto de profissionais. É bom chamar a atenção também, Glauco, que são essas categorias que historicamente pressionam o Estado, que historicamente fazem greve, que historicamente denunciam as condições ruins de trabalho, que historicamente demonstram como a população muitas vezes é atendida sem condições por falta de investimento nessas áreas. E são exatamente essas carreiras que o Estado, que o governo agora pretende perseguir. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muita tranquilidade para esse projeto, mas precisa reagir com ele com muita veemência, uma vez que, de certo modo, não estamos disputando só a questão de um direito corporativo do servidor A, do servidor B. Nós estamos disputando a política que vai organizar como os serviços e os direitos sociais vão ser providos no Brasil. A gente ainda vai falar muito da reforma administrativa ou da reforma de Estado aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.